Olá, meus amados alunos, vamos fazer uma nova aula, seguindo nossos estudos acerca dos povos da Mesopotâmia. Hoje nós teremos uma aula um pouco mais sucinta sobre os sumérios, tá bom? Os sumérios, a gente vai ver aqui, as imagens ajudam, a imagem é uma fonte histórica, é uma fonte iconográfica, por quê? Por meio da iconografia, nós estamos pela imagem, né? Ícone, imagem, grafos, escrita. É uma forma de escrita, como a gente vai ver aqui, né? Aliás, a escrita, né, ela é uma invenção dos antigos sumérios. Talvez a maior contribuição dos sumérios, que nós vamos ver hoje, foi a invenção da escrita. Veremos como foi, como funcionava esse tipo de escrita aqui ao longo da nossa aula. Muito bem. Nós já vimos que a Mesopotâmia fica no crescente fértil. Por que crescente fértil? Porque ele lembra, né, a forma da lua crescente. Olha lá, né? Forma da lua crescente. E aqui, né, na foz dos rios Tigre e do rio Eufrates, como eu vou aqui mexendo e mostrando para vocês com o cursor, a gente vai ter mais ao sul aqui, né? Nesse detalhe fica mais fácil para a gente, essa região mais baixa, a região mais acima, né, do rio Tigre e do rio Eufrates, é uma região mais alta, né? Mais alta, onde viviam os assírios, que nós veremos. Aqui nessa região mais ao sul, a gente vai entender um pouco onde viviam os sumérios, tá? Que é hoje a região do Iraque, um pouco do Kuwait também. Então, vamos trabalhar nesse detalhe aqui. Vocês podem ver que ao sul temos o Golfo Pérsico, a região, né, onde nós temos o Iraque e o Kuwait, é uma região bastante rica para a agricultura. Essa foz aqui, então, do rio Tigre, do rio Eufrates, então, são mais férteis do que as partes mais altas. As partes mais baixas são as mais férteis, como a gente vai ver aqui agora. Muito bom. Os sumérios são habitantes, né, ou as pessoas naturais da Suméria, sul da Mesopotâmia. A gente vai ver aqui, né? Assírios, os sumérios e os babilônios, tá? Para poder trabalhar esses povos da Mesopotâmia que a gente vai trabalhar nesse ano de estudos. Onde atualmente se localiza o Iraque, e também o Kuwait, como nós falamos aqui, né? Durante muitos anos, acreditou-se que teria sido a primeira civilização a se desenvolver nessa região. Tá? Outras existiram, mas o que marca os sumérios é que eles vão desenvolver uma escrita que o homem ainda não tinha. Então, é invenção da escrita. Localizada entre os rios Tigres e Eufrates, como nós vimos. Estudos mostram que a atividade humana na Mesopotâmia, porém, é ainda anterior. É naquela região da Mesopotâmia que a gente vai ver o desenvolvimento, a descoberta da agricultura. Então, olha que região rica para nós, né? Essa região do Iraque, essa região do Kuwait, do Irã, né? E também parte da Turquia, tá? Parte da Turquia também a gente vai ver aqui que pega parte do rio Eufrates. Por que não? Muito bem. As principais características desse povo sumério. A civilização suméria se destacou em várias áreas. Tinha uma organização política, cidades-estados. As cidades-estados sumérias tinham autonomia, tá bom? Elas eram independentes em relação umas às outras. Ou seja, uma cidade não dominava, não era autoridade sobre a outra. Inclusive, elas frequentemente brigavam entre si. E essa briga também vai ser um dos motivos da fragilização dos próprios sumérios. Eles produziam uma arquitetura muito bonita, deixa eu ver alguma coisa aqui, tinham agricultura, uma agricultura rica em grãos, e praticavam já o comércio. Não tinham moeda, a moeda ainda não existia nesse momento da história. Eles faziam as trocas de uma mercadoria pela outra. Era a prática do que nós chamamos de escambo. Tinham um calendário, ou seja, eles já conheciam alguma coisa de astronomia. A gente pode pensar isso já em 2700 a.C. Surgiu uma escrita cuneiforme por volta de 3200 a.C. Os livros têm origem também entre os sumérios. Então, como eles faziam, né? Era uma escrita em forma de cunei. Pegavam umas tabuinhas de argila e naquela tábua de argila
usavam uma ferramenta, tá? Que tinha a forma de cune, de cone, daí cone, cuneiforme. E aí eles iam amassando, tá? E faziam os seus textos. Eles tinham algo em torno de 2.000 caracteres, então era altamente complexo. Então, e era um tipo de escrita que guardava, que preservava a produção material, o que eles tinham, o que tinha armazenado, o que se produziu, qual foi a safra, impostos pagos e etc. Tinha também um caráter um tanto quanto burocrático. Claro que também podia ter relação com a religiosidade desses povos, né? É claro que a discussão desses textos para a gente é muito difícil, mas sabemos que quem conhece o hebraico e também conhece a língua árabe, algumas relações da língua árabe e do hebraico, né, antigo, que nos pode levar a entender parte dos textos dos sumérios. Não dá para entender o texto como um todo, na sua integralidade, mas em parte sim, desde que você conheça essas línguas, né, o árabe e também o hebraico. O desenvolvimento do seu comércio garantiu a riqueza desse povo. Eles produziam e vendiam por escambo seu artesanato, a cerâmica, bem como produtos agrícolas. Obviamente que a arqueologia é uma grande aliada da gente para que nós possamos conhecer alguma coisa, né, que nos foi legado pelos sumérios. Os sumérios, obviamente, eram politeístas, monoteísmo é algo muito mais recente, que a gente vai ver, né, já dentro do judaísmo. Houve uma experiência de monoteísmo no Egito, tá, com o faraó Akenaton também, mas os sumérios não, eles eram essencialmente politeístas. Acreditavam, claro, em vários deuses. Era grande o culto, em especial a deusa Istar, a deusa da fertilidade, tá? E que estava ligada, ao planeta Vênus. Então tinha uma religiosidade ali com já uma relação de astronomia, que depois vai ser mais bem desenvolvida, bem mais, pelos povos babilônios. Né? Os babilônios vão desenvolver isso mais ainda. Que representa a força da natureza, a deusa Istar, e cujo símbolo é uma estrela de 5 pontas, que tem aí umas relações também com o misticismo, né? Que são a relação dos 4 elementos, terra, água, ar e fogo, e também a própria mente do homem. Importa referir que nada se sabia sobre esse povo tão importante até o século XIX. São os achados arqueológicos que vão trazer isso para a gente. As inúmeras descobertas devem-se aos estudos que foram levados à região, a fim de tentar confirmar as histórias narradas pela Bíblia. Então, os historiadores bíblicos da Igreja, católicos, protestantes, e também os próprios hebreus, né, os próprios judeus agora, né, porque depois que os hebreus voltam do exílio da Babilônia, né, no mesmo espaço ali dos sumérios, só que posteriormente vão ser chamados agora de judeus. Tá? Então, também os judeus tinham interesse em estudar a região. E, obviamente, a historiografia mais tradicional, né, não ligada propriamente à religião. Então, vão ocorrer para aquela região para tentar estudar. Sabemos que o ataque dos Estados Unidos ao Iraque, né, e o bombardeio àquela região, na época do presidente George W. Bush, trouxe muitos estragos e muita perda de riquezas arqueológicas que foram destruídas com os bombardeios americanos na região, infelizmente. Seguimos, né? As primeiras cidades do mundo são sumérias. Dentre elas, as mais importantes são Haddad, Eridu, Izim, Kular, Lagash, uma das mais famosas. A gente vê aqui o Lagash com outra grafia, tá? Mas é Lagash também. Larsa, Nippur aqui, ó, com outra grafia, fiquem à vontade. Kis, tá bom? Que está aqui como Kishi, Uruk e Ur, talvez a mais famosa, né? Ur, que também depois vai dar o nome a uma cidade importantíssima dos babilônios. Então, podemos dizer que os babilônios, de certo modo, eles absorveram parte da cultura suméria. Marca o fim
da supremacia suméria. E é claro, né, porque havia também muita briga entre os sumérios, isso acabou favorecendo, né, lá por volta de 2000 a.C., a desagregação, a destruição da cultura suméria. Meus queridos, a língua suméria era o idioma falado pelos sumérios e foi o primeiro a ser escrito, pelo que a gente viu aqui, uma escrita cuneiforme, por meio de centenas de símbolos desenhados da direita para a esquerda, então pictogramas, tá? Então era feito em forma de uma pintura, desenhado, em forma de cunei, por isso cuneiforme, era feita com instrumentos que tinham uma forma de cunha, então era uma ferramenta que se amassava na argila ainda molhada. Tá? Bom, por vezes, eles pegavam essas tábuas de argila e levavam ao fogo. Levando ao fogo, elas ficavam, se não quebrar, é claro, se for bem feito, eles sabiam fazer esse processo, ela fica muito mais resistente. Então, já não é um barro cru. E aí ele pode ser muito mais durabil, pode ter, assim eles podem ter muito mais durabilidade. Os registros mais antigos de documentos sumérios são um conjunto de textos administrativos datados de 3200 a.C. Estudiosos, porém, acreditam que possam pertencer a outra língua, uma vez que nele consta um número elevado de ideogramas que podem ser lidos em outros idiomas. Também podemos pensar, é claro, que toda cultura ela é capaz de se transformar. Então, os sumérios vão desenvolvendo sua língua ao longo do tempo, ok? Muito bom, meus queridos. Essa foi a nossa aula para a gente discutir aqui os sumérios, um dos 3 povos que nos vão ser objeto de estudos quando falamos aqui em Mesopotâmia, certo? Os babilônios, os sumérios, e na próxima semana veremos os assírios. Uma boa semana para vocês, um grande abraço, se cuidem, estudem. Vou colocar uma listinha de exercício para vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau, um grande abraço.